Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo Bom tranquilo. dia e bom dia, Sabadinho. professor. Falta só o Velber, né? Defendendo. Não entendi, desculpa. Repete. Falta só o Velber, que tá Ah, defendendo. tá. Eu tô esperando alguém aceitar aqui. Eu... Fala pra ele que eu vou entrar com outro meio, que eu acho que é isso. Entrou e saiu. Deve ter caído, né? Acho que sim. Vocês entregaram a cópia lá pro Antônio? Entregamos sim. A gente entregou Ele fez algum, aquele mesmo dia que a gente pegou a assinatura do senhor, a gente entregou. ele fez A gente algum, já tinha passado um ele pouquinho do fez, prazo. ele fez algum comentário? Sobre a nossa cópia, não. Ele fez alguns comentários gerais. Inclusive, eu ia perguntar. Inclusive, a gente vai tratar dessas coisas hoje. Depois, né? Quando a gente for escrever o capítulo 3. Sim. Tá todo mundo aí? Eu vou Pode começar. começar com o senhor. Então, senhor, agora essa semana a gente vai ter que escrever o capítulo 3, né? Essa parte de conclusão ali do TCC, e aí a gente vai ter que se encaminhar ali para escrever o documento final e se preparar depois para a primeira apresentação, que é a nossa vai ser uma das últimas lá, mas quanto antes a gente começar, melhor, né? Então a gente combinou ali, a gente já estava devendo marcar uma reunião, né? A gente demorou Sim, bastante sim. para a reunião. A gente queria fazer uma coisa presencial, só que toda hora acontecia alguma coisa, alguém não conseguia estar presente, a gente foi adiando, 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 a gente preferiu marcar remoto, fica mais fácil para todo mundo, né? Tudo bem. Aí eu queria perguntar para o senhor, primeiro, assim, baseado no que a gente já passou para o senhor, os dois documentos aí, o senhor tem algum feedback geral ali que se eu acho, que se eu acho do projeto, se Olha, tem alguma Luiz, mudança clara, alguma coisa do tipo? então, eu li lá, né, assim, em termos do redigido, não tenho nada do que falar, tá muito bom, tá? Tá claro em relação ao que vocês estão propondo fazer. Só que é assim, cara, o que vocês escreveram lá que vão fazer, eu fico um pouco assustado, porque é bastante desafiador, tá? Você colocou lá de fazer um reconhecimento em ambientes abertos, em ambientes. Bom, tudo bem, você está falando que. Lembra que eu tinha falado para vocês, vamos focar em um ambiente, né? Para obter aí a eficácia, né, da ferramenta e trabalhar em cima disso. Mas aí você falou que vai inclusive fazer um teste, alguns testes em aberto, né? Sei lá. Então, Acho que é válido, é um desafio, tá? E aquilo que eu falei, não precisa dar tudo certo, né? O que precisa ter o trabalho serve para isso, para avaliar se aquilo que está sendo pensado como solução atende ou não a necessidade do usuário, né? Esse é o objetivo. Mas o trabalho está muito bom, não tem nada do que falar, não. Só acho o desafio bastante grande. A gente tem que combinar, né? Como que a gente vai apresentar isso é para o semestre que vem, não é para agora, né? Mas agora é só a parte conceitual. Da parte conceitual não tem nada para falar, tá muito bom. Então, agora na parte prática, né, a gente vai ter que ver como que a gente vai apresentar isso na hora da banca, né? Poder sim, demonstrar o software funcionando. Eu até estava pensando,
Mas isso a gente conversa depois, né? Isso não é para agora, tá? É só para a gente botar no radar, né? Aquilo que a gente tem que elaborar, né? Talvez, se a gente conseguir, né, fazer uma demonstração prática lá na hora, na sala de apresentação e na sala de aula, né? Então, talvez fazer uma demonstração lá do software funcionando, mas depois a gente conversa. Na hora da banca, professor, você fala? É. A gente pensou nisso também, acho que Vocês um... entram na sala, um dos integrantes, né, entra na sala com o aplicativo funcionando e demonstra, né? Sim. A nossa ideia era essa, de usar o aplicativo lá na hora, com vocês usando também, para ver. Mas a gente vai ter que... Não, a gente não. Vocês. Não pode? Não, poder pode, mas acho melhor fazer com o ambiente controlado. Um ambiente controlado que eu digo, testado, né? Pra gente... Entendi. Não ter chance, não gente... dar chance ao erro. Entendi. Exatamente. A gente simula antes, né? Algumas vezes na sala. Com certeza vai ser na sala de aula de vocês. Vocês têm uma sala de aula, não tem? Sim. Aí a gente vai uns dias antes, simula, né? O software faz o teste, né? E mostra na hora. Esse seria o ideal, né? Seria o ideal. Se não for possível, aí a gente bola alguma coisa. Pensa como é que vai fazer. Entendeu? A gente pensou em fazer. A nossa ideia já era ter alguma coisa para mostrar, alguma coisa prática para mostrar realmente na apresentação. Inclusive, discutiu isso de depois pegar ali o ambiente, treinar baseado nisso, para na hora da apresentação ter mais atividade ali naquele momento. Né? Sobre isso que o senhor citou, que é muita coisa, a gente estava, antes de entrar aqui, eu, o Velber e o Enzo, a gente estava conversando também, a gente colocou esse ponto, a gente acha que o escopo está muito, muito amplo, a gente realmente, acho que a gente, na hora de escrever ali, escrevendo uma coisa, depois escrevendo outra e outra, a gente... Não, mas ó, isso muito. Não tem problema, tá? A gente pode corrigir isso para o semestre que vem. O trabalho ele não é fixo, tá? A gente pode, se a gente achar que assim, né? Na apresentação não vai dar para mostrar tudo, né? Então, assim, o que a gente pode pensar, né? Fazer uma apresentação local, né, com o software funcionando, e aí vocês mostram alguns vídeos, né, do software funcionando em alguns outros ambientes, né, para demonstrar a eficácia dele em outros ambientes, tá? Essa é a ideia. Agora, na apresentação, vocês têm que focar, né, a apresentação de agora, tá? Agora vocês têm que explicar, né, para a banca. A apresentação, ela tem em torno de 15 minutos, tá? 15, pode ir até 20. Vocês ensaiam aí, façam, sei lá, uns 7, 8 slides aí, nada muito extenso, né? Slides simples, tá? Com os tópicos que vocês vão comentar, tudo bem? Não é para colocar... os professores condenam bastante quando coloca textos muito grandes nos slides, tá? Então, assim, coloca tópicos no slide e aí vocês comentam em cima do tópico, tá? Deu para entender? Sim. Sim. Todos têm que falar, tá? Todos têm que falar, nem que seja um pouquinho. Mas é óbvio, gostaria que vocês focassem em dois pontos, tá? Qual é o problema que está sendo abordado, né? Esse deve ser um dos primeiros slides, ou o primeiro até, né? Focando qual é a abordagem do trabalho, tá? E depois, um pouco mais para frente, vocês têm que abordar alguns outros tópicos, né? Do trabalho, mas
contextualização teórica, é bastante significativa, porque dependendo do professor que estiver lá, se tiver o Paulo, se tiver o Vinícius, se tiver o França, tá? Eu não sei quem é que vai estar, né? Porque a Paula é que o Antônio que designa quem vai estar na banca. Mas eles questionam bastante a parte técnica, tá? Então, assim, vocês têm que estar bem... Aí, nessa parte, obviamente, quem vai responder são os integrantes do grupo que mais conhecem, tá? Não tem problema nenhum. E aí vocês... Mas se a gente tentar abordar de uma forma bem clara na apresentação, o que vai ser utilizado para resolver, para implementar o sistema, tá? A gente minimiza a questão de perguntas, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação simples, né? Pode colocar imagem, fazer alguma coisa. Me manda antes a apresentação, né? Quando vocês tiverem. A gente pode até conversar no outro sábado antes da... Eu não sei que dia que é a apresentação, a Antônia não mandou ainda. Professor, o Antônio fez a aula, né, de TCC essa semana e ele falou que vai ser para a primeira semana de julho. Acho que é isso. Julho, isso. Aí, é a primeira semana. Eu tenho o dia anotado aqui certinho. Deixa eu ver nós aqui. estamos aí um mês. Dia 11, não? Isso, dia 11, isso. Na segunda semana de junho. Então, a gente vai ter bastante tempo até a apresentação, porque as apresentações começam, acho que até 2 semanas antes, porque vai ter um feriado e tudo. E aí, o Antônio disse que por conta da disponibilidade dos professores, ele teve que distribuir desse jeito. Tá bom. E aí, uma coisa que eu acho interessante a gente fazer, como a gente vai ter um pouco mais de tempo, eu acho válido a gente fazer um ensaio. Óbvio que a gente vai ter que ensaiar entre a gente, mas fazer um ensaio pro senhor avaliar. Com certeza. Que a gente pode mudar e tudo. Podemos marcar, se vocês quiserem fazer presencial, a gente faz lá um dia mais cedo na faculdade, um dia que... Pode ser. Porque vai começar a época de prova. Pode ser que eu fique com alguns dias sem conteúdo lá, né? Daí não dou prova, mas aí a gente conversa, a gente combina. Tá? Principalmente... Se não dá para ser na faculdade, a gente faz virtual aí, cada um fala um pouquinho, simulando, né, o que vai ser apresentado lá. Principalmente nas semanas ali de exame e prova substitutiva, a chance de do senhor estar os seus é maior, né? Pra gente... Isso. Aí a gente vai conversando, quando estiver próximo, o senhor avalia lá para ver se dá para fazer, se eu tiver disponibilidade a gente marca. Tá bom. Então vocês entenderam, né? Façam uma apresentação. Tem que abordar 3 tópicos, tá? Primeiro, qual é o problema? O que a gente está abordando no trabalho, né? Segundo, o que vocês vão usar como tecnologia para implementar o sistema. Não precisa ser extremamente detalhado, tá, pessoal? Mas, para evitar muitas perguntas, né? A gente tenta detalhar um pouquinho mais, aí uns 2, 3 slides, e aí a pessoa que está explicando essa parte detalha um pouco mais das tecnologias. E tem que falar qual é a tecnologia, por que escolheu essa tecnologia em relação aos benefícios, tá? Por que vocês escolheram tal ferramenta para implantar tal funcionalidade? Isso aí tem que explicar para que fique claro aí para a banca, né, como é que está sendo implantado, tá? E por fim, uma conclusão aí, que obviamente a conclusão ela é teórica, né? Ela não é nessa etapa aqui a gente não tem resultado, né? Mas que a gente pretende ter, podemos até citar aí o quanto que a gente espera, né, de assertividade, mas isso é suposição, não é nada, não tem como ser assertivo, né, porque não fizemos nenhuma simulação ainda, tá? Uma pergunta que, se o Antônio estiver na banca, ele sempre pergunta, ele é chato em relação a isso, né? Ele deve até ter comentado com vocês se existem ferramentas semelhantes
do mercado, né? E o que a nossa ferramenta tem de diferencial, tá? Mas isso aí se tiver, coloca um slide lá, alguma ferramenta que exista semelhante, ou não, nem coloca. Isso aí, se ele perguntar, vocês respondem, tá? Sim, Coloca. a gente fez até esse mapeamento. O Google e a Microsoft têm os softwares deles próprios que fazem esse trabalho, só que eu até instalei para testar, e o da Google, por exemplo, quando você abre, né, aí você vai fazer o mapeamento, eu acho, na minha opinião, pelo que eu testei, fica muito poluído, porque ele não tem um critério assim, ele pega o objeto mais aparente, mais visível na câmera. Então ele vai falando, você vai andando com a câmera, ele fala tela, teclado, mesa, e fica poluindo. Ele não para de falar, não fica tão boa a experiência assim. Então isso aí você já pode explicar, você já tem a resposta. Tá? Se alguém te perguntar, quem faz essa pergunta é sempre o Antônio. Ele é chato em relação a isso, né? E ele faz um negócio que eu não concordo, né? Que ele acha que a gente está no curso de doutorado, né? Então, onde tem que ser inovador. No curso de graduação não tem que ser inovador em nada, tá? Tem que propor uma solução e tentar, né, comprovar que essa solução é viável, é possível de ser utilizada. Graduação não tem que inventar nada, né? Inventar é pós-graduação desculpa, é doutorado, tá? Mas fica tranquilo, não vamos esquentar a cabeça com isso aí. Então é isso, faça uma apresentação simples aí, depois a gente ensaia, marca uma data aí para ensaiar. Quando vocês terminarem o capítulo 3, coloca tudo no mesmo arquivo, né, já na sequência, e aí manda para mim dar uma avaliada, tá? Coloca todos os capítulos juntos, né? No formato já ser a versão final, mas uma bem próxima ainda final. E tá faltando um mês, né, mais ou menos, mas vocês têm que entregar antes, não é? Isso, mas o Antônio disse que a entrega final do capítulo, de todos os capítulos juntos, né, documento completo, a gente pode fazer até uma semana antes da apresentação. Como a gente vai apresentar só dia 11, se eu tiver certo nas contas aqui, dia 4 a gente pode entregar ainda. Então, tá bom. Tem um pouquinho mais de tempo. Mas quando vocês tiverem, manda para mim dar uma olhada. Nem que seja uma versão preliminar aí, não tem problema. Ok. A gente queria perguntar se tem muito problema da gente fazer alterações, por exemplo, nessa parte de escopo, que igual a gente pode mudar, o trabalho não é fixo, pode mudar a qualquer momento. Aí, enquanto a gente vai fazendo a apresentação, né, para já deixar tudo preparado, a gente também vai alterando o documento e aí a gente vai avisando o senhor o que a gente for mudando. Pode mudar, não tem escopo fixo, não. Quem define o escopo é a gente, não são eles, não. Tá bom? Agora tem os tópicos que eu tinha separado aqui para mais da parte técnica do que eu estava com um pouco de dúvida. Pode falar. Então, a gente pode seguir com aquela ideia, igual a gente fez na iniciação, de definir um escopo, um ambiente pré-determinado ali para a gente fazer os testes. Né? Como eu tinha pensado em fazer na sala de aula e no corredor, que eu acho que é interessante, válido. Pode ser. Mas aí também, Velber, vocês podem, para vocês testarem, né, fora do ambiente da faculdade, escolhe um lugar qualquer aí na casa de vocês, em algum lugar, só para mostrar um ambiente mais usual, né, um ambiente mais comum das pessoas. Mas aí você filma, né? Você não tem como a gente fazer isso lá na apresentação. Aí você faz uma filmagem só se alguém questionar. A ideia é ótima, faz um corredor e faz uma sala de aula, perfeito.
E se puder fazer uma simulação também em um ambiente controlado, conhecido de vocês aí, só para, se na hora lá alguém, mas só fizeram no ambiente da faculdade, mas a população não vive na faculdade, o pessoal vive na vida real, né? Tá? Só para fazer uma simulação, se vocês conseguirem fazer, também é bom, tá? Ok. Mas para o trabalho, é isso, tá? Focar em 1 ou 2 ambientes conhecidos, controlados, né? E a gente avaliar o resultado, tá? Como eu falei, a gente vai concluir, né, que o trabalho é viável, que o trabalho pode ser melhorado, tem que ser aperfeiçoado em relação a algumas coisas, certo? O trabalho não tem que ser 100%, né? Mas quanto melhor a gente puder fazer, melhor, né? Mas ninguém pode questionar a gente em relação a resultado, porque é um trabalho científico, tá? Ok. Na parte de cronograma, a gente deixou um cronograma bem abrangente, assim. A gente não, tipo, determinou... A gente separou em sprints, né, em partes do que a gente ia fazer e qual a sequência, mas a gente não determinou data, não está muito palpável. O senhor acha que tem problema, que dá para deixar assim, ou Isso já tem que isso determinar? para o artigo científico. Isso, para a parte escrita. A gente precisa colocar uma ideia de data, porque senão eles vão cobrar, eles vão... Coloca uma ideia. Você colocou só as atividades, foi isso? Isso, está separando atividades e a sequência do que precisa ser feita, mas não está com data especificamente. Só com duração, né, o Velton? Tá Semana. duração. Isso aqui vai levar 2 semanas. Isso, mas a gente não colocou o dia exato. Da minha parte, não tem problema. Agora, não sei se a norma diz... Deixa assim, qualquer coisa depois a gente corrige. Então, não. Ok. Isso aí tem que apresentar, né? Isso. É a parte do documento que vai para eles. Tá. Agora, mais da parte de IA. A gente estava pensando em usar um modelo YOLO para fazer o treinamento. O senhor concorda, discorda? Tem algum modelo concordo. que você conheça? Concordo. Pode ir. Inclusive, professor, eu até queria perguntar para o senhor, que obviamente deve ter tido outras turmas que tentaram fazer trabalho com IA e tal. Eu queria saber com o senhor quais foram os maiores obstáculos que eles tiveram nesse sentido. Justamente a obtenção de treinamento, né? Essa é a maior dificuldade. Mas não tem jeito, né? Tem que... O senhor tem alguma dica pra gente? De imagem, de tratamento de imagem, assim, vocês são o primeiro que estão fazendo. Nunca nenhum grupo fez um trabalho do jeito que vocês estão propondo, né? Já fizeram utilizando IA, mas usando as interfaces das IAs existentes, né? Para buscar resultado, ordenar, filtrar conteúdo, resumir, fazer resumos de conteúdos, né, de pesquisa, mas com reconhecimento de imagem. A gente teve um trabalho de reconhecimento de imagem de alimentos no semestre passado. O grupo fez... Essa apresentação. Oi? Eu estava nessa apresentação. O projeto bem bacana. É o do Renato, né? Foi muito bom. O Antônio comentou também. Esse foi o primeiro de reconhecimento de imagem, assim, que a gente teve, tá? Eles passaram por alguma dificuldade no treinamento com essas imagens ou foi mais tranquilo? A gente pode conversar perguntar para eles, né? Mas acho que não tenho o contato deles. Mas como eu não acompanhei o desenvolvimento, eles já chegaram com a ferramenta já praticamente pronta. Mas eu pergunto para o Vitor. Eu tenho o contato do Vitor aqui. Eu pergunto para ele quais foram as maiores dificuldades que eles tiveram. Eles não mostraram para mim o andar, né,
Quando eles mostraram para mim, já estava num nível bem avançado. Entendi. Obrigado, professor. Essa é uma das dúvidas que eu tenho, porque o nosso trabalho é um pouquinho complexo, né? Aí eu queria saber... O de vocês é bastante desafiador, né? Eu sempre falei isso. Então, sim, por isso que eu estava perguntando. Na parte de funcionamento, de onde vai funcionar o aplicativo, o senhor acha que é mais ideal rodar local, no próprio dispositivo, ou no cloud? Porque tem a questão de latência, né? Porque se tiver uma latência muito alta, não serve, não adianta. Repete, Velber, não entendi toda a pergunta. O aplicativo, o software em si, o senhor acha que é mais válido fazer o processamento, o tratamento, todo o trabalho ser executado dentro do próprio dispositivo, ou fazer o processamento em uma máquina externa e mandar os dados? Porque tem a questão de latência, que se tiver uma conexão ruim com a internet, exatamente, vai ter uma latência muito alta. Mas como que você vai fazer localmente? Então, a ideia nossa era quantizar o modelo. Aí a gente vai reduzir um pouco, né? Velber, uma ideia que eu estava pensando, para IC, mas aqui vai ser um projeto que se aplica, era uma coisa meio híbrida. E localmente, a gente deixar um modelo mais simples, quantizado ali, para identificar obstáculos mais gerais, tipo, sem necessariamente identificar o que é, mas identificar que tem um obstáculo ali. E aí essa parte de identificar o que é, essa parte mais complexa, para a nuvem, entendeu? Tipo, um pouco local e um pouco lá, entendeu? Isso, outra dúvida minha era essa, se a gente vai com foco em identificar o que é o objeto ou se tem um obstáculo ou não. Eu acho válido, mas eu queria saber a opinião do senhor, se é mais válido a gente identificar obstáculos em geral e sem identificar o que é, ou objetos. Essa é uma boa pergunta sua. Depende de onde a gente... Acho que assim, o primeiro objetivo, obviamente, é identificar o obstáculo, né? Acho que isso é fundamental para que o objetivo é que a pessoa consiga se guiar dentro de um ambiente. Agora, identificar o que é... Eu acho, professor, que não sei, dá para gente... Qual é o foco do trabalho que a gente colocou efetivamente? É o deslocamento ou é a identificação? Eu não me lembro de ter colocado identificação de objetos no conteúdo. Vocês citaram alguma coisa nesse sentido? Eu não me lembro. A ideia era mais a parte de locomoção, mas até porque a ideia é auxiliar pessoas que têm dificuldade visual, então a parte de se locomover no ambiente, né? Exatamente, esse é o objetivo. Então, assim, acho que vocês têm que focar primeiro, né, no obstáculo, tá? E se, por exemplo, estamos com tempo para fazer o obstáculo deu certo, está funcionando bem, tem um bom tempo de resposta, a gente já respondendo a sua pergunta, tá, Bel? Talvez fazer para o ambiente de apresentação, por exemplo, o corredor da faculdade e a sala de aula, você conseguir fazer um processamento local, né? Apesar que a identificação de objeto, creio que não... Ela possa ser feita com processamento local. Se a gente partir para a identificação do objeto, cara, vamos deixar isso em aberto, tá? Vamos ver primeiro, vamos focar primeiro, vamos por partes, né? Sim. Vamos fazer funcionar primeiro a locomoção, tá? Garantir a locomoção da pessoa em um ambiente, tá? Okay. Se a gente chegar com um bom resultado e tiver tempo para fazer algumas melhorias, a gente pode implementar algumas pequenas funcionalidades de identificação de objetos. Tá? Nesse caso, professor, o bom é que, como é um ambiente controlado e a sala de aula tem pouco objeto, fica mais fácil de treinar. Aí é fácil, aí sim, se vocês quiserem fazer. E aí na apresentação a gente cita, olha, a gente conseguir identificar os objetos na sala de aula, no corredor, né? Identificando o objeto, desculpa, né? Identificando o objeto,
Beleza, objetivo atingido. E aí a gente cita que para outros ambientes, né, a rede vai ter que ser treinada, tem que fazer algumas oportunidades de melhoria aí, tá? Mas com isso, se a gente fizer uma boa ideia, vamos fazer o seguinte: se a gente conseguir identificar, primeiro foca no obstáculo, tá ok? Esse é o primeiro objetivo. Evitar, né, permitir que a pessoa se desloque em um ambiente sem dificuldades. Se a gente conseguir identificar na sala de aula o objeto, cadeira, mesa, aquele tablado lá que tem lá, né, onde o professor sobe, beleza, a gente consegue identificar, a gente vai ter já uma ferramenta bastante assertiva, tá? E a gente coloca como melhoria, né, como oportunidade de melhoria, se for para outros ambientes, né, a necessidade de fazer adequações. Ou seja, a gente vai focar o trabalho nesses ambientes. Tá? Agora, para o artigo, aí a gente pensa em como fazer. Tá? Mas primeiro o obstáculo, acho que essa era a melhor alternativa. Ok. Uma das coisas que eu tinha colocado lá, lá no primeiro capítulo, era, além dessa parte de ele conseguir se locomover, também tem uma parte ali dele conseguir ele parar e pedir uma descrição do ambiente. Aí, nessa parte, a gente precisaria dessa questão da dedicação de objeto, de dedicação mais específica, né? Então, tenta fazer sim. Mas, aí, nesse caso, se eu acho válido aquilo que eu comentei de deixar uma arquitetura mais híbrida, de deixar um modelo mais local para essa questão que você comentou de garantir o objeto, aí essa parte de identificar o escopo todo, descrever o ambiente, deixar para rodar numa nuvem, que tem um processamento mais parrudo. Podemos fazer assim, mesmo porque, né, para apresentação, se você conseguir fazer local já com os objetos já treinados, vai ficar muito mais fácil, tá? Pode fazer assim, não tem problema não. Até que a ideia do Luiz foi a gente fazer o seguinte, né? Quando fosse fazer esse mapeamento geral para ele descrever o ambiente, o usuário ficasse parado, né? E aí desse tempo, né? Ele ficasse parado, aí ia tirar a foto, né? Capturar a imagem, ia processar, ia demorar alguns segundos, mas aí ele ia ter uma descrição melhor do ambiente, uma coisa mais detalhada. Ô, Velber, Luiz e demais aí, tá? Como vai funcionar o sistema, é a gente que define. Perfeito, pode fazer isso sim, não tem problema nenhum, não. Tá? Trabalha para isso, para simular possibilidades, tá? Ninguém aqui pretende que saia um produto 100%, mas essa ideia é muito boa, pode fazer sim, não tem problema não. Nessa questão de entender o contexto geral, essa parte mais ampla, você acha que seria ruim para o trabalho se a gente usasse alguma interface de IA dessas generativas que tem? Porque eu acho que ele já tem isso pronto, essa parte de identificação de contexto, ambiente e tal. Você acha que ia ser ruim para o trabalho se a gente partisse para esse lado? Não, pode usar, não tem problema não. Não tem problema nenhum, pode fazer uso dessas IAs aí, sem problema. Agora, eu acho que é um desafio fazer essa... Vamos ver qual vai ser o resultado, né? Dessa varredura aí do ambiente. E, por exemplo, né, na sala de aula você tem 30 cadeiras, né? Como é que o sistema vai... Interessante. Vamos ver como é que ele vai reconhecer isso. Porque são muitos objetos iguais, entendeu? Isso. Aí eu tive outra ideia, que era de fazer o seguinte: tem a questão de que o usuário ele vai estar com o celular e ele vai ter que estar com o celular segurando o celular, né? Sim. E aí, esse semestre a gente fez um trabalho que a gente teve que fazer um óculos de realidade virtual, aquele do Google Cardboard, não sei se o senhor já viu ele. Vamos ver. Aí é tipo aqueles óculos que você coloca no rosto assim, aí tampa e aí você entra no ambiente de realidade virtual. Ok. E aí eu tava pensando em usar ele para, já que ele consegue fixar o celular, né? Ele deixa o celular fixado no rosto. E aí dá para utilizar ele como suporte, né? Uma espécie de suporte para
você virar a cabeça, ele usar o giroscópio do celular para mover a câmera, né? Ele vai estar movendo a câmera e você vai conseguir ver o ambiente e apontar para onde a pessoa estaria olhando. Pode ser também. Mas também, não sei se vocês já viram, tem um suporte, não é caro não, suporte com amortecimento, não sei se vocês já viram. O pessoal que faz filmagem aí usa esse. Ele compensa, né? As movimentações que a mão faz. Então ele mantém o celular fixo, né? Estável. Mesmo que a pessoa... Aqueles gimbals, né? Sim, já vi. Esse é bom de usar também, não é tão caro, tá? Eu pensei mais na ideia de deixar as mãos do usuário livre, sabe? Entendi. Dependendo de onde ele for. Não tem problema, não. Pode parecer um tanto quanto estranho mesmo na apresentação, mas não tem problema, não. Isso aí é a gente que põe como a apresentação vai ser feita. Escolha aí a melhor opção, para mim. Não tem problema, não. Bom, eu acho que é isso da minha parte que eu tinha de dúvida. É isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Acho que não. Acho que a dúvida mesmo é mais essa que a gente só vai descobrir fazendo. E aí vai surgir dúvida, né? Mas isso, a partir de julho, vocês começam a pensar, né? Por enquanto, vamos focar na apresentação teórica, né? Que é o trabalho. Apesar que o trabalho de vocês está muito adiantado, né? Então, diferente de outros aí, estão bem adiantados, tá? Então, acho que não vai ter problema, não. Só pensem aí na apresentação, né? Bolem aí poucos slides aí, 7, no máximo. Eu digo 7, né? Porque você vai ter 2 minutos para cada slide, né? É bastante tempo para explicar, né? 2 minutos, às vezes, é uma eternidade para quem está falando lá na frente. Mas é importante, né? Que todos falem um pouquinho, tá? Então, dividam aí o conteúdo entre os integrantes, tá? Porque a banca exige que... Essa é uma exigência da apresentação, né? Todos têm que falar, nem que seja um pouquinho, tá? Fiquem tranquilos, a apresentação é sossegada, não tem problema não, tá? E aí faço aquilo que eu falei. Uma apresentação simples que foca 3 pontos. Qual o problema? Qual foi a tecnologia utilizada? E os resultados, que obviamente que agora são expectativas e não propriamente resultados extraídos, né? A gente não fez nada ainda de simulação, então deixar claro, né, que é expectativa mediante as tecnologias que a gente usou, espera-se obter aí um resultado aceitável, né? Para poder permitir uma movimentação das pessoas por um ambiente com objetos, tá? Sobre a apresentação, o Antônio até comentou essa semana que eles levam em consideração também a distribuição do tempo. Então, mesmo que todos falem, o ideal é você distribuir bem o tempo de fala e todos terem o tempo bem próximo. Porque ele falou que eles pontuam isso e observam isso. Quando a pessoa fala mais que a outra. Isso é balela. Isso aí ele fala o politicamente correto, tá? Não focar com isso. Na prática não é assim. Não. Quem vai explicar a parte da tecnologia utilizada é o que vai falar mais. Não tem como ser diferente. Tá? Pode até ser que vocês dividam aí, por exemplo, se um professor fizer uma pergunta mais técnica, um responde, se o outro fizer outro responde, mas assim, não é a gente não é tão rigoroso assim em relação a essas coisas, não, tá? Agora, todos têm que falar um pouquinho, nem que seja pelo menos um slide aí de cada um, um mínimo, né? Então, isso aí tem que ter, porque faz parte aí da apresentação, tá?
Professor, eu lembrei de uma coisa agora. Eu pensei isso lá na iniciação, eu ia tratar com o senhor lá, fui esquecendo. É, o nosso trabalho ele envolve pessoas com deficiência visual, e nenhum de nós aqui é deficiente visual. O senhor acha que a banca pode pegar um pouco nisso, para a gente não ter incluído algum deficiente visual para validar o projeto, alguma coisa do tipo? Essa etapa aqui não, mas pode ser que lá na frente. Sobre essa questão em si, eu conheço uma pessoa que tem, inclusive a visual, deficiência visual, então acho que isso aí não é problema não. Outro levantamento que isso traz, na verdade, professor, é que se for, por exemplo, trazer esse tema de testes com essa pessoa, a gente teria que fazer alguma coisa relacionada à ética e moral, que igual outros cursos fazem ou não? Boa pergunta. Tem que pedir, quando envolve teste com pessoas, né? Tem que fazer a solicitação, né? Eu tirei essa parte da documentação justamente para não ter essa parte burocrática da Tem documentação. uma exigência, assim, quando você envolve terceiros aí, pessoas. Entrando nesse tema de ética, tem uma questão que eu esqueci até de comentar, que é como a gente vai fazer a captura da imagem, a gente tem que fazer o tratamento. Então, acho que, independente da gente fazer o treinamento com a pessoa que tem deficiência visual ou não, como a gente está capturando a imagem da câmera, e vai ter pessoas, né? No ambiente normal vai ter pessoas, né? Aí pode estar capturando o rosto delas, a gente vai ter que fazer no trabalho um trabalho de borrar, né, o rosto das pessoas. Ou a gente deixa claro nos ensaios, né, que todos os testes foram feitos em ambientes somente com objetos. É uma opção também. E o trabalho não focou, o trabalho focou o foco do trabalho foi em cima de ambientes com objetos. E não foi utilizada a parte de identificação de pessoas. Mas se for usar pessoas para fazer a simulação, tem que ter um procedimento aí que... Eles chegaram a citar lá naquela apresentação, lembra? Sim, vai dar iniciação do comitê de ética e tudo. Isso, tem um nome. Tem que fazer uma documentação, solicitar aprovação, inclusive é um órgão do MEC aí que faz essa avaliação. Justamente para não ter problema. Acho que nem é pertinente, né, professor, a gente fazer isso. Também acho que não. Não é o nosso foco. Era mais só uma dúvida mesmo. A gente deixa claro que o foco é identificar objetos e ambientes que não trabalhamos. E os testes foram feitos conosco mesmo, vendando os olhos, entrando em ambientes, será? Tá? Ou tem que ver aí, no caso do Christian, conhece uma pessoa, né? Então, aí teria que ver como é que seria a participação. Tem que oficializar isso de alguma forma. A gente pode perguntar lá pro... Porque no meu caso é um parente, né? Então não sei se precisaria de um comitê de ética para isso. Precisa. Rapaz. Precisa, porque você tem que envolver terceiro. Você envolve um terceiro. Seja quem for. Entendi. Pode ser seu irmão, pode ser seu pai, não importa. Uhum. Entendi. Isso aí é para evitar direito de imagem, processos contra a utilização da pessoa sem consentimento. E também eles avaliam, né, se o projeto ele vai impactar em alguma coisa de risco. Isso é mais voltado, né, para quem vai fazer teste com o ser humano mesmo, né? Tipo, trabalhos na área de educação física, fisioterapia, que mexe direto com o indivíduo, né? Sim. Mas eu acho que na nossa parte também precisaria fazer alguma coisa. O nosso não vai envolver risco, né? Apesar que o cara pode tropeçar no objeto, né? Esse é o risco que pode ter, né?
Mas teria que dar uma consultada para ver se realmente existe essa necessidade. Eu acho que tem, mas não tenho certeza também não. Mas qualquer coisa a gente vê. Isso aí não tem problema. A gente pergunta lá para a coordenação. Pergunta lá para a coordenação, tá? Pode formalizar um e-mail e fazer essa pergunta. Beleza? Beleza. Então, por enquanto é isso. Ô Luiz, eu não sei direito, não me lembro aí das datas aí em relação ao artigo. Tem alguma coisa aí para em breve aí? Para a iniciação. Ah, tá, da iniciação. Para Da iniciação. iniciação, por enquanto não. A gente tem um cronograma aqui. A gente está naquela etapa de desenvolvimento. A próxima deixa eu até pegar aqui. Eu não lembro de cabeça. Tem que abrir os arquivos aqui que eu salvei. Em junho, lá para o dia 22, a gente precisa encaminhar o resumo da pesquisa só. Mas aí, como a gente está fazendo essa parte do TCC aqui agora, até essa data em junho a gente já vai ter... Uma coisa vai estar casada com a outra, a gente já vai ter isso pronto. O que a gente está fazendo aqui vai fazer lá também. Tá bom. Beleza, tranquilo. Então tá, gente. É isso. Acho que é isso, mano. A gente abordou tudo já, né? Então, é isso. Tá bem adiantado de vocês. Então, tranquilo. Que bom. Beleza? Beleza. Coisa, Muito obrigado, professor. Você tá me procurando aí, a gente vai conversando. Ok, obrigado, professor. E não liga muito porque o Antônio fala, não. Ele tem que falar isso, né? Porque ele é o... Algumas coisas ele tem que falar porque ele é o organizador, tá? Ele é um mestre de cerimônias, tá? Mas Beleza. É o maestro. as coisas não acontecem exatamente. Ele tem que falar o que a norma diz, né? Mas na prática não é... A coisa não acontece assim, não. Tá bom. Tá bom? Fiquem tranquilos aí e continuem fazendo. E a gente marca aí para a gente fazer tanto a simulação da apresentação, né, uma prévia, e quando vocês tiverem o trabalho já no formato aí mais perto do final, vocês me mandam. O professor, sabe sobre a documentação ainda, último tópico, o Antônio falou que tem que ter bastante diagramas, figuras, a gente não colocou tanto. Aí, depois que a gente escreveu o capítulo 3, a gente pode, quando for fazer a revisão, a gente pode ir adicionando? Pode. Mas não precisa ser muito, não, tá? Coloca... No nosso caso, vai uns 4 imagens, só para dizer que tem. Aqui, assim, você dá uma... O trabalho TCC, né? Ele tem algumas... não é norma, né? Existe a norma, né? Que segue lá as coisas da BNT, mas o conteúdo ele é aberto, né? A norma não define, olha, tem que ter tantas imagens, tem que ter tantas tabelas, tem que ter... Não, sei não. É bom ter para que quem for ler o trabalho, né? Às vezes uma imagem, às vezes uma tabela, um gráfico ajuda a entender o conteúdo, tá? É mais nesse sentido. Mas não existe uma obrigatoriedade, tá? A gente orienta para colocar, né? Para facilitar aí o entendimento de algum tópico mais específico, né? Por exemplo, vocês podem colocar uma imagem aí do ambiente onde a gente vai simular o sistema, né? Por exemplo, a sala de aula, pode tirar uma foto lá, ou pedir para a IA gerar uma imagem de uma sala de aula para que não seja vinculada ao NIP, né? Nesse sentido, tá? Mas não é obrigatório, não. Existe. Entendi. Da sala de aula lá da Unip dá para eu tirar, porque eu chego cedo lá na faculdade e não tem ninguém na sala e dá para tirar, porque eu aproveito que não tem ninguém. Tá, tira ou pede para IA gerar uma imagem de uma sala de aula. Assim. Okay. Mas tira da Unip, não tem problema não, trabalha lá mesmo. Okay. Obrigado, professor. Tá bom? E demais é isso. A gente vai conversando. Fechou. Beleza? Então tá, pessoal. Bom final de semana aí. A gente vai conversando.
Obrigado. Realmente. Realmente. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.